Olá, seja bem-vindo ao Estudo com Deus. Meu nome é Kelly Picalho, sou mãe de 2 filhos, casada, moro atualmente no Pará em uma fazenda, mas eu sou mato-grossense e eu tô aqui para partilhar da palavra de Deus com você hoje. E eu sigo aqui, ó, sem ainda a minha armação arrumada de óculos. Eu já falei no outro vídeo, eu não sei se você assistiu, eu moro em uma fazenda no Pará, a 150 quilômetros de distância de uma ótica. Eu moro na Transgarimpeira, então eu estou aqui há alguns dias sem arrumar o meu óculos, mas em nome de Jesus logo eu vou conseguir arrumar. Graças a Deus não quebrou os dois lados que eu ainda consigo utilizar, né? Mas amei, feliz com a sua presença aqui. Esse estudo não é um estudo teológico, eu não sou mestre da palavra, eu sou simplesmente alguém que leio a palavra de Deus, já li algumas vezes e tenho algo, um pouquinho de Deus para poder partilhar com você aí. E estes vídeos aqui tem total objetivo de motivar você a ler a palavra de Deus, porque nos tempos que nós estamos vivendo, aquele que não lê a palavra de Deus será muito enganado, será desmotivado, será muitas vezes castigado pelo fato de não compreender o que está acontecendo no mundo. Então é muito importante lermos a palavra de Deus e a intenção desses vídeos é justamente isso, é te motivar, te estimular a ter o interesse de ler a palavra de Deus. Amém? E nós estamos lendo Provérbios. Hoje nós continuamos Provérbios capítulo 21, versículo 1 em diante. E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí para que possamos ler a palavra de Deus hoje. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela é um livro espiritual, aonde nós só compreendemos ela de forma espiritual. E quem mais que poderia nos ensinar tudo, principalmente a parte espiritual, que não fosse o Espírito Santo. Ele sim tem tudo para nos ensinar. Então feche seus olhos e eu te convido em nome de Jesus a orar comigo neste momento. Senhor Jesus, te agradeço por mais um dia, Pai, por estarmos na sua presença. Peço a Deus pela vida minha e por aquele que está assistindo esse vídeo neste momento. Peço, Senhor, abra nossa mente, coração, compreensão da tua palavra, nos faça entender a palavra do Senhor de forma espiritual e sobrenatural, nos ajuda a ver além das letras, Senhor. Amado Espírito Santo, nos faz compreender a tua palavra, nos ensina todas as coisas e nos ajuda a compreender a palavra do Senhor e que ela seja gravada na tábua do nosso coração e que ela dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus, e amém e amém. E bora para a nossa leitura de hoje. Capítulo 21 de Provérbios, versículo 1, diz assim: Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Versículo 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. A prática da justiça é mais importante, é mais aceitável diante de Deus do que qualquer sacrifício. Não adianta nada, ritos, dogmas, tradições, não adianta de nada. Tudo isso se não vir acompanhado de justiça, de santidade, de retidão. Para Deus, o que realmente importa é como você tem agido, quais são as suas práticas diante dos homens e também diante de Deus. É mais importante do que os seus rituais, de muitas vezes ir à igreja, muitas vezes de estar lá todos os dias, das suas tradições, dos seus dogmas. Isso para Deus não é nada, não vale de nada. O que mais importa para Deus é de fato, é um coração transformado. E não uma vida religiosa, porque aquele que é preso em dogmas, em ritos, ele é religioso, ele não é espiritual. E para Deus o importante é ser espiritual. Amém? Continuando aqui no versículo 4. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Um olhar altivo, a soberba, a arrogância, ela vem de um coração orgulhoso. Ela só existe ali, esse olhar altivo, porque tem um coração orgulhoso. E o orgulho é uma das 7 coisas que Deus odeia, que nós lemos aqui em Provérbios. Deus abate os orgulhosos, Deus não suporta o orgulho. Versículo
5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. Versículo 7. O roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer justiça. O caminho do homem perverso é estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. É melhor, aqui está falando, é melhor viver em uma casa pequenininha, apertada, do que em uma casa ampla, grande, com uma mulher briguenta. Olha o tanto que uma mulher briguenta, aquela que é como um gotejar ali, sabe, no dia chuvoso, que é irritante, é estressante, como essa mulher briguenta atormenta a vida daqueles que estão ao seu redor. Então é muito melhor para um homem viver em um lugar apertado do que viver em um lugar grande com uma mulher briguenta. Por que acontece tantos divórcios por aí? De homens ricos que têm uma casa enorme e preferem viver num apartamento pequeno com a paz do que em casa, numa casa enorme, numa mansão com a mulher briguenta. Nós devemos vigiar muito, mulheres, para não nos tornarmos essa mulher. Não importa o que nós estamos passando, que possamos não ser essa mulher. Amém? Versículo 10. A alma do perverso deseja o mal. O seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa de sua perversidade. Versículo 13. O que tampa os seus ouvidos é o clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira que se dá e o presente posto no seio põe fim à forte indignação. Quem nunca usou essa ferramenta aí, né? Para impedir uma briga, para desviar uma ira, pega um presentinho, leva ali para a esposa, para o marido. É uma ferramenta para que a gente possa utilizar aí na nossa vida para muitas vezes impedir ali, né, uma briga, desviar ali uma ira, o furor, uma briga, uma desavença. Amém? Versículo 15. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. Aquele que se desvia do entendimento, do conhecimento de Deus, ele fica ali junto com os mortos, que é aqueles que não conhecem a Cristo. Versículo 17. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Aquele que se entrega aos prazeres, que ama mais os prazeres do que a Deus, certamente ele é escravo dos prazeres e não do Senhor. Quem te domina, quem te manda, a quem você obedece é que é o teu dono. Então, quem tem te dominado? Eu pergunto a você aí, o que tem te dominado? Seus prazeres, seus desejos? Ou é a vontade do Senhor? Ou é os mandamentos do Pai? O que tem dominado você? O que tem o seu coração? O que obedece? A quem você obedece? Aos seus prazeres? Na hora que Ele quer, você corre e faz, satisfaz aquele prazer? Ou você satisfaz e obedece ao Senhor? Que você reflita sobre isso aí. Amém? Versículo 18. Versículo 18. O perverso será um resgate para o justo e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Mais uma mulher aqui sendo aqui, como que eu posso falar? A protagonista aqui, né, desse versículo. Versículo 20. A tesouro desejável é azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará, e a justiça e a honra. Um homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de problemas.
Em Provérbios fala-se muito da língua, porque de fato, aquele que utiliza ela demais sempre está em problema. É algo muito difícil para aquele que fala demais. A vida é difícil para ele, porque ele está sempre em problemas, sempre entrando em situação difícil. É por isso que quanto mais sábio você se torna, menos você fala. Quanto mais manso você se torne sábio, menos você fala. E assim, menos problema você adquire na sua vida. Versículo 24. Escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante, aquele que procede com ira orgulhosa. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e nada poupa. Versículo 27. O sacrifício do perverso é abominação, quanto mais oferecendo com uma mente perversa. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Versículo 31. Então, nós podemos aí preparar toda a estratégia, todas as ferramentas, muitas vezes, para que nós possamos ter segurança, como, por exemplo, o dinheiro. Mas, no fim das contas, a segurança está no Senhor. Quantos por aí acham que estão seguros porque tem muito dinheiro, ou tem um bom nome, né, visto aí pelos homens, ou tem fama, ou tem sucesso, mas no fim eles descobrem que não há segurança senão em Deus, porque todas essas coisas, elas acabam, elas são comida, elas não têm eternidade, uma hora acaba, mas o Senhor é aquele que nos protege e Ele é eterno, aleluias. Capítulo 22, versículo 1 diz assim: mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. E o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O que isso significa? É melhor você ter um nome conhecido nos céus e na terra do que você ter muito dinheiro. O seu bom nome te leva a mais lugares do que o dinheiro. A honra pelo bom nome que você tem é muito mais proveitosa do que o dinheiro. Continuando aqui no versículo 2 do capítulo 22. O rico e o pobre se encontram e o Senhor é criador de todos eles. Tudo está na mão do Senhor, tanto o dinheiro quanto a pobreza. Versículo 3. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Versículo 5. Espinhos e laços estão no caminho do perverso. Aquele que guarda sua alma estará longe deles. Versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A criança, ela é como uma tela em branco. Toda cor que você lançar ali vai ser, vamos dizer, pintada nela. E tudo aquilo que nós ensinar vai ser como um alicerce que vai preparar ela para o mundo. Quando ela for para o mundo, tudo que quiserem lançar sobre ela como um edifício, que ela é, como o próprio apóstolo Paulo nos chama, não vai, ela vai rejeitar aquilo que é contra aquilo que ela já tem de alicerce. Ela não vai aceitar, ela não vai seguir isso, porque o seu alicerce já está muito bem preparado, alicerçado ali naquele ensinamento que você, pai e mãe, deu a ela. Então, por isso que é tão importante a gente gastar tempo com as crianças, perder tempo ensinando, instruindo, perder tempo, gastar tempo mesmo explicando o porquê das coisas. É muito difícil, né? Quando ele chega naquela fase ali dos 4, 5 anos, eles perguntam porquê de tudo, mas é importante a gente explicar, a gente ensinar, nós ensinarmos ali para que ele possa ser construído. O seu alicerce está sendo ali preparado para que quando ele for para o mundo, aquele ensinamento, aquela doutrina que quiserem lançar sobre ele, não alcançará o seu coração, porque já está bem estruturada a sua estrutura, e ele já vai rejeitar por ele mesmo aquilo que é contra aquilo que você, pai e mãe, ensinou.
Por isso que é tão importante a gente gastar tempo com ele e ensinando com paciência, instruindo os nossos filhos. Versículo 7. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia iniquidade colherá vaidade, e a vara de sua ira falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Lança fora o escarnecedor e a contenda sairá. Sim, cessarão a luta e a vergonha. Versículo 11. Aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento e ele derruba as palavras do transgressor. O homem preguiçoso diz a um leão lá fora, serei morto nas ruas. Versículo 14. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Tem uma frase que diz que as crianças são como um cavalo selvagem, nós temos que dominá-las. É muito difícil instruir as crianças, ensinar elas de uma maneira sábia. Muitas vezes você nem precisa usar aí, muitas vezes, da disciplina, uma vara, mas todas as coisas nós devemos buscar do Senhor. Deus pode te dar a direção para como você pode ensinar os seus filhos, com sabedoria, com paciência, acima de tudo com amor. É muito importante nós buscarmos diariamente essa instrução do Senhor, nos capacitando, nos ajudando, essa sabedoria de Deus para ensinarmos aos nossos filhos, para que a gente possa executar neles, possamos discipliná-los, instruí-los. E a segunda coisa mais importante é que toda vez que você for executar ali um castigo, uma disciplina, que você não faça isso com raiva, que você espere o seu coração se acalmar, para depois você ir ali fazer a sua disciplina, porque muitas vezes é necessário sim você utilizar uma vara, para ele entender que aquilo realmente não pode. Então sim, a vara é importante, mas utilizada com amor e sempre na direção do Senhor. Amém? Versículo 16. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas e aquele que dá ao rico certamente virá a necessitar. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque será agradável se as guardares dentro de ti, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tornei conhecido este dia a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimento? Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudeste responder as palavras da verdade aos que forem enviados a ti? Não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem oprime o aflito no portão. Porque o Senhor pleitará por sua causa e saqueará a alma daquele que o saquearem. Não faças amizades com o homem raivoso e não ande com o homem furioso, para que não aprendas seus caminhos e consigas um laço para a tua alma. Não sejas tu um daqueles que apertam as mãos, daqueles que são afiadores de dívidas. Se nada tens para pagar, por que ele deveria levar tua cama debaixo de ti? Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante dos homens maus. Quando fala aqui, vê o homem diligente, é o homem dedicado, o homem que está atento ao seu negócio. Ele ficará diante dos reis, porque ele está ali cuidando daquilo que é teu, daquilo que é o seu negócio, é o meio de viver. Isso tudo vem do Senhor. Amém? E nós paramos por aqui. No próximo vídeo nós continuamos no capítulo 23. A palavra do Senhor ela é preciosa, né, meu irmão? E eu gostaria de te convidar a colocar aqui nos comentários, por favor, da onde você está assistindo. Eu gostaria muito de saber aonde está alcançando meus vídeos. Como é o seu nome e qual desses versículos te impactou? O que tomou a sua mente, te trouxe reflexão, te trouxe uma memória? Coloca aqui nos comentários, será muito bem-vindo o seu comentário. Eu gostaria muito de conhecer um pouquinho mais de ti. E eu vou colocar também aqui os minhas outras redes sociais para que você possa estar indo me seguir. Eu vou postar lá na minha rede social uma delas,
eu vou estar postando qual foi o versículo que me impactou. E se você sentir no seu coração de partilhar, que você possa compartilhar lá na sua rede social também e que você possa permanecer aqui conosco no próximo vídeo. Lembrando que a sua curtida é sempre uma bênção para nós, faz o YouTube compreender que isso aqui é relevante, então ele envia para mais pessoas. Então curte, todos vocês aí que têm assistido, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para que ele cresça todos os dias, que você possa compartilhar ali o seu comentário, porque isso também ajuda o YouTube a compreender que isso aqui tem sido relevante, esse trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e até lá!